Olá, boa noite, Pode bom ser um dia. cachorro. Seja bem-vindo a mais um D&D Podcast. D&D Podcast hoje para complementar. Não só fizemos o recap, como hoje em dia estamos fazendo recap. Recap complementar agora para poder acrescentar novidades. É um extra podcast. Para poder acrescentar novidades aí do nosso querido episódio 10. Coisas que a gente abordou de forma rasa e que queremos aprofundar hoje em dia. Mas por parte do Denso, eu vou estar mais aqui comentando por cima e sendo talvez o telespectador, perguntando, uma criança curiosa, tentando entender o que o Denso quer dizer. Então, hoje é mais o Denso, mas tô aqui também, né, Denso? Exato, meu amigo. Com essa abertura de portos, eu entro aqui e lhes convido a esse podcast, que não vai necessitar de seu conhecimento sobre o anime e, de certa forma, vão apontar sobre 3 temas que se conectam com a transexualidade relacionado ao Japão social e vamos conectar um pouco sobre o aborto, que foge um pouco da questão da própria Kaoru transexual, mas é evidenciado coisas no anime que dá indício que ela fez ou não. Embora seja subjetivo. É bom pontuar de início que iremos trazer referências ditas no podcast de Trovão. Para quem não conhece, é um dos melhores podcasts sobre o audiovisual. Não discordo. Que tem. Os caras realmente manjam, velho. Por aqui, sabe? Tipo. Os caras manjam são mesmo. especialistas, quase. Sim. Então. Recomendadíssimo, Não, recomendadíssimo. Desculpa. Cachorro de fundo. Vai ficar o link. Cala a boca! Vai ficar o link aí. Sim. Pelo amor de Deus. Isso vai sair na gravação? Tem que deixar, mano. Ok, vamos continuar. Não, vamos deixar isso aqui. Vamos continuar esse podcast. E as referências que eles trouxeram através da pesquisa, a nossa proposta é expandir o alcance do que eles querem trazer, as informações que são consideradas relevantes ao público por parte de um certo afim de conscientização, de empatia e, além de tudo, você ter ideia, o entendimento sobre essas coisas tão delicadas que uma hora ou outra a gente vai acabar meio que tropeçando, falando alguma asneira pra alguém que, bem, a gente não deveria fazer isso, pra pessoas que a gente sempre fala, estamos abertos a correções, parece até já bordão aqui, que nem Pietro. Afinal, também queria dizer que o Pietro tá desaparecido. Ó, se alguém souber alguma coisa sobre o Pietro, por favor, deixe nos comentários. Mas não fui eu. Estamos abertos a correções. Estejam dispostos, caso queiram começar a discutir com a gente, ou corrigir mesmo, estamos abertos. Falar, ó, vocês foram meio otários aqui nessa parte. À vontade. À vontade de verdade. Só bota um bom dia aí pra gente não ficar deprê, mas de resto, pode ficar à vontade, cara, de verdade. Bem, poderíamos começar dessa forma, relativo aos transexuais no Japão. A política japonesa foi modificada recentemente. Inclusive, não faz nem 10 anos. Para um indivíduo trans ser considerado pelo governo, é obrigatório que passe por uma cirurgia de ressignificação sexual. O que seria isso? Você modificar seu corpo biologicamente, tanto por meio de hormônios, mas é uma cirurgia que, bem, modifica seu órgão sexual. Bem, para garotas, até meu conhecimento, não sei se tem, mas se inclui muito para transexuais. Eu não sei como usar um termo mais certo, mas de homem que se transforma para uma garota em sua identidade de gênero. Então, além disso, tem uma idade máxima para isso, você tem que fazer até os 20 anos. Isso, embora essas tais situações, mesmo sendo um pouco mais brandas em relação ao... Foi mal. Idade máxima, de novo. Tendo sua idade máxima até os 20 anos para fazer essa cirurgia. Embora
Essas situações geram vários transtornos, problemas e depressões para essa população trans. E podemos começar pela parte da idade, porque você tem 18 a 20 anos para você fazer a cirurgia de ressignificação sexual. E bem, 2 anos para você decidir algo que vai, bem, tá, como posso falar, vai fadar sua vida inteira aquela decisão, não tem como recorrer atrás. Além de passar por vários processos burocráticos, como laudo psicológico, você tem que passar por um certo psicólogo para ser certificado como transexual. Por exemplo, se a pessoa nos 21 anos decidiu que ela não se reconhece mais como aquilo, como que acontece? Por exemplo, se a pessoa falar, agora eu quero fazer isso, como é que fica? Não fica. Não tem como recorrer atrás, porque não tem como colocar o seu membro sexual masculino de volta. Até onde eu sei. Acho que na verdade tem, mas só que isso é um período de um dia. Tipo, existe. Não, eu quero falar, por exemplo, se a pessoa com 21 anos já passou da data limite do pensamento. Por exemplo, se ela falou, eu realmente quero fazer esse bagulho, só que já passou do tempo dela fazer. Como é que fica? Não fica. Não, né, ela não vai ser reconhecida pelo governo como transexual. E isso causa vários problemas psicológicos, como eu já mencionei inicialmente. Por causa de quê? Porque além dessa pressão de você querer mudar todo o seu corpo, a forma como você se identifica em âmbito de gênero, não é algo muito que se cabe a toda a população trans, porque às vezes o transexual só quer se vestir, se comportar com vestimentas de outro gênero e ser vista como esse gênero que ela se identifica, ou ele se identifica. Então temos essas questões que, bem, a pessoa não querendo fazer grandes alterações, querer ser reconhecido como transexual, bem, isso não é possível, de acordo com o governo, essas burocracias que acontecem lá. E é algo somado a isso, temos uma grande marginalização dos empregos. Os problemas que lá acontece são muito rigorosos em relação à transexualidade, apesar de ser algo ilegal. Bem, pelo governo japonês, as leis trabalhistas que são implementadas lá, você normalmente é marginalizado ou deixado de escanteio para certas contratações de emprego. Por exemplo, em uma loja de roupas, eles não contratam trans porque as desculpas esfarrapadas que eles dão que vão constrangir e confundir os clientes. E é mais estarrecedora e justificativa, vocês podem imaginar. E muitos desses transexuais acabam partindo por subempregos. Isso quando eles não são absurdamente agressivos, né? O que não falta é exemplo por aí. Aqui no Brasil tem muito, tipo, por exemplo, transexual, subempregos, como Delfo acabou, sem querer interrompendo, mas subempregos completando. Desculpa. A maioria se encontra. Nada, meu amor, assim. A maioria se encontra em zonas de prostituição. E a gente vê muito aqui no Brasil o que acontece. E, inclusive, o Brasil, mencionando algo majestoso, o Brasil é o país que mais mata transexual e homossexual no mundo. Caralho! Ironicamente, sobre ser algo majestoso. Enfim, teram essa ênfase que eu tô dando. Sarcasmo, viu, galera? Inclusive, matam mais do que países... Exato, sarcasmo, pelo amor de Deus. Inclusive, eles matam mais do que países que proíbem transexualidade com pena de morte. Então, muito da demografia diz que é relacionado à própria violência mesmo, à agressão física. Bem, os transexuais, a questão de subempregos, prostituição. E aqui no Brasil, eu tinha conversado com um trans recentemente. Eu falei com uma gíria agora. Eu falei com um trans recentemente.
a respeito disso, ela me disse que aqui no Brasil é muito mais uma forma de você aceitar que está saindo com trans, socialmente dizendo, e tem várias questões bem determinantes e quadráticas que papéis estereótipos sejam cumpridos, né? Papéis de gêneros, papéis em geral, né? Como pessoas ou papéis de celebridade, etc. Engloba toda uma cadeia de populações. E os transexuais subvertem essa situação. A questão dos papéis bem colocados. Então, é algo muito mais institucionalizado aqui na nossa população, embora essas situações se cria, essa tal agressão se cria pela forma como a sociedade te vê saindo com trans, né? Porque você está dando, uma liberdade sexual que foge dessa bolha bem apertada, e existe vários linchamentos por causa disso, inclusive por transexuais. Inclusive, até as pessoas que contratam favores sexuais dos trans agridem esses trans devido a essas discriminações sociais. E então, lá no Japão, é algo que vocês devem saber, que não tem dados sobre quais são as causas que levam a esses transexuais terem um alto índice de suicídio não, morte em geral. Se é suicídio, se é agressão. Lá no Japão é muito negligente com dados sobre ciências sociais. Então, tem várias burocracias e, uma certa filosofia que tem lá, se o dado não é pesquisado é porque não existe. Triste. É muito... Não, além de ser triste, é algo muito negligente perante a tudo. Eles querem sempre manter uma imagem como um país ideal, capitalista, socialmente desenvolvido, e quer esconder essas castas, esses problemas, pra... da própria vaidade com a imagem da potência, do país. Então, é algo que é muito lá também, somado também a essa questão, temos também as escolas. Trans não podem ir para certas escolas que tem escolas para garotos, escola para garotas, escolas que têm um determinado gênero em si. Se você quer exercer essa escola sendo trans, se agir conforme o seu gênero biológico, que foi lhe herdado através, enfim, da sua nascença. Você não deve se portar como o gênero que você se identifica. Então, essas escolas têm essa certa negligência, tem as escolas tradicionais, no caso, né? Colégio interno, até acho que não interno, tem essas questões muito lá no Japão, também como aqui no Brasil. Se enquadra nesses dois esse scopes. Bagulho de você pode vir a se transformar não, você pode ser o outro gênero, mas por favor, não venha para a escola desse gênero. Isso é uma babaquice do inacreditável. Só botando um pouco. Mas normalmente essas escolas são muito mais no ginásio e no fundamental, né? Ginásio não, ensino médio e fundamental. Então, até lá você não tem idade para fazer resignificação sexual. Você só, se identifica ainda, você só se veste, se comporta com o gênero que você se identifica. Então você não passou por essa ressignificação sexual, né? Então, mesmo assim, mesmo você passando pela ressignificação sexual, você tem que se portar com o seu gênero biológico e não te aceitam lá. Caralho, eu sem querer fugi daquele assunto do que eu conversei com a transexual, que eu tinha mencionado inteiramente aqui na conversa, que aqui lá no Japão é muito mais sobre como eu transexual, devo me aparecer mais feminina para não ser criticado sobre a minha própria imagem, sobre, essas tais vergonhas que acontecem, não só vergonhas, mas expressões sociais, a palavra mais certa a ser colocada,
porque você deve se impor, se portar de uma maneira bem quadrática. Mesmo ele estabelecendo o transexual, existe ainda um estereótipo perante a isso. Uma forma delimitada e personalizada de transexual. Se você for um transexual muito feminino, além de você deve recorrer a mais cirurgias de modificação, tanto estética também, acontece de você não ser bem aceito socialmente. Você tem que se portar como realmente o gênero feminino ou masculino em si, bem, do que você quer, que você se identifica, né? Você tem que ser muito naquele estereótipo, ser feminino de acordo com os padrões de beleza do Japão, para você ser aceito socialmente. Então tem vários problemas de aceitação e de empregos também, como eu tinha citado durante a conversa. E tudo isso evidencia que a população trans é de extremo risco a ser propensa a depressão e suicídio, como eu tinha citado inicialmente no podcast. Tanto que a expectativa de trans aqui no Brasil é de 35 anos. Pesado, sim. São choques. Assim, eu tô passando só as informações aqui, vocês devem, se vocês forem seres humanos, devem estão ficando chocados com essas informações, com esses dados, porque, bem, tendo um senso de empatia, vocês devem falar, caralho, realmente é uma situação muito pesada e muito delicada que essa população se encontra. Eu tô aqui mínimo, tendo empatia pelas pessoas que têm empatia. Preocupante, pra não dizer qualquer outra coisa. No mínimo do mínimo. É triste. Bem, inclusive, retomando um pouco sobre a questão da marginalização dos empregos, as desculpas, além, tipo, de você constranger os clientes, você confundir os clientes, ainda nas empresas, assim, mais formais, diz que você não faz o perfil da empresa. Essa desculpa que também se engloba em toda uma casta, toda uma população que não faz parte da elite social, que é o gênero cis branco hétero. Então é algo que, se você não tiver naquele topo daquela pirâmide, muitas das vezes vocês sofrem. Essa frase se engloba todas essas minorias sociais. Então, além da população trans, bem, a discriminação é exacerbada para todos os tipos de minorias. Outra questão de transfobia a ser mencionada é acerca do abuso sexual por parte do professor ao Kaoru. Que aquela cena, agora, bem, aí pode estar se você considerar spoiler, pra mim isso não é um spoiler, mas ok. Se você quer ver um easter egg, você pretende ver um easter egg, pula esse vídeo até onde que o card vai estar aí, vai ter alguma informação aí. Delphi vai dar um jeito. Aquela cena é muito pesada, seca, e te dá um grau de potência absurda. Aquela cena do professor falando, não, você é uma garota muito bonita, negando a identidade de gênero dele, desculpa. Então, é uma cena muito enfática, porque além de explicitar essa tal impotência, porque mostra uma cena atrás de uma cortina, atrás de um escuro, mesmo que o professor silenciando ele de reagir a alguma coisa, enfatizando a impotência, é mais ou menos que as coisas acontecem muito por trás das cortinas que ninguém vê. Tem essa metáfora ali na cena e é muito bem conduzida pelo enquadramento, né? Mano, tipo, o enquadramento. Sim, é sempre um ângulo distante que não dá pra entender muito bem. Um ângulo como se fosse um ângulo... Mas deu pra entender de forma bem sutil, né? Sutil entre aspas. É um ângulo meio que... como se estivesse olhando de uma forma escondida. Mais ou menos isso. Isso tudo enfatiza a situação de acontecer algo por trás
das cortinas, que ninguém vê, que não é falado sobre, que não tem alcance geral, notório. Então é uma cena muito pesada. Eu nunca me senti tão chocado quanto a essa cena. Aí você vê socos, tipo, bem agressivos, assim, tipo, agressivos não, bem pesados diante ao Kaoru. Provavelmente ele até desmaiou, porque o golpe sendo bem seco e pesado, né, deu a entender, deu a compreender que a agressão foi muito mais forte do que a gente viu. A gente pode imaginar do que provavelmente foi. Então, agora, voltando, acho que você recebeu esse sinal aqui também, Delph. Também triste. Todos aqui. Pra triste. Gente voltar a algo triste, falar sobre porém, geral. É muito denso essa coisa. Essa cena. Desculpa. Você usou denso. Vamos continuar. E... ok. Outro assim, tem uma questão do estupro de menores por parte dos professores em relação às alunas. O assédio sexual que lá acontece no Japão. Eu tô aqui com um dado aqui, um dado em porcentagem realmente, pô. Deixa eu me localizar. Pronto. Ok. Partindo de princípio que 80% das vítimas não sabem que estão sendo abusadas. Abusadas por de quê? De assédio, de apalpamentos indevidos, piadinhas indevidas. Isso também, estudo só evidencia uma parte que é a educação sexual, além de ser negligente lá, eu acho muito importante que as escolas abordem isso para as garotas, todas as crianças e adolescentes terem ideia do que é um assédio sexual, de que é algo que pode comprometer a sua vida inteira. Você ter ideia, você ter noção sobre essas coisas, é bom educar para evitar esse tipo de situação, para evitar que essas formas que certas pessoas criminosas acaba fazendo algo acontecer usando da sua inocência. É bom você ser conscientizado do que pode acontecer através de um certo gesto. Então, a educação sexual, tanto para crianças, tanto para adolescentes, é algo muito importante, principalmente para se prevenir dessas situações oportunas. Temos aqui uma porcentagem que, 15% a 20% da população questão dos colegiais estão assediados em sala de aula. A maioria acontece em um horário escolar, até em atividades extracurriculares, aquelas atividades de clubes que você vê muitos presentes em animes, no meio da sala que acontece o negócio. E todo mundo leva algo como de boa. Formas que acontece, falta dados, Japão, estudos sociais, negligência, beleza. E somado a isso, temos 24,8% foram tocadas ou feitas a tocar, enquanto 20% falaram para elas coisas sexuais ou fizeram a participar. 12,7% reportaram a serem sujeitadas a fazer atos sexuais obrigadas. Ou a outros 12,7% relataram que seus corpos estavam sendo observados, o centro das vítimas não saberia que estão sendo abusadas, então é um grau, a incidência é muito alta lá dentro. Vai estar os... E é pesado, muito... vai estar os dados aí, só deixando bem claro. Tá os dados tudo na descrição, viu, galera? Se quiser checar, pode ficar à vontade, viu? Valeu. Sim, vamos deixar aqui o link, a referência bibliográfica. No mínimo isso. É algo muito chocante, porque, tipo, além disso tudo, você vê e como
talvez esse certo nicho, né, de pessoas, não sei, canalhas criminosos, eu não sei que eu posso utilizar o termo, o adjetivo correto. Utilizam muitas palavras que podem definir dessas esse tipo ausências. de pessoas malucas, pra não dizer qualquer outra coisa. Doentes, no mínimo. E, bem, utilizam dessa ausência de algo que deveria ser feito a favor próprio de maneira completamente desnibida de empatia, compreensão e sanidade mental. Ok, você tem algo a abordar sobre isso? Você tem algo a levantar sobre isso? Eu tô Antes de de eu partir boa, pro outro ponto? eu particularmente não me sinto muito confortável falando disso, porque é um bagulho muito pesado. Então, apesar que o anime deixou vago a ideia do Kaoru ter abortado ou não o bebê que acabou ele acabou sendo engravidado de forma completamente não consensual, é válido a gente abordar o tema sobre o aborto. Mesmo ele deixou algo meio que... Posso falar? Num sentido de... Cara... Desculpa. Essa pausa aí foi uma merda. Caralho, qual é o nome daquela parada mesmo? Parece ou não, né? Confuso. Abstrato. Delphi, me ajuda aí. Você vai cortar... Eu falei pra tu cortar a parte ali, tipo, que eu tô pensando. Subentendido. Subjetiva não, ambígua. Porra, tomar no cu, achei. Nossa, mano, eu fui aqui na Deep Web da minha mente. Beleza. Apesar do anime deixar um pouco ambígua essa situação, é bom a gente mencionar acerca do aborto. Porque já é válido trazermos várias informações a respeito do Japão. Acho que deixa um pouco mais rico e dá mais ênfase a todas essas mazelas japonesas que o anime quer transpor a própria população japonesa, que tem esses dados vivenciados todos os dias. Bem, tem uma semelhança muito... é um tema tão delicado também, o aborto. Vamos para um outro tema nem um pouco pesado ironicamente. Tem uma semelhança muito próxima das questões das leis do Japão e do Brasil, apesar que o Japão é mais brando em relação a essas leis. Como aqui no Brasil, aqui só é permitido por risco de vida da mulher, estupro ou deficiência da criança ser compatível com a vida. Bem, questões de encefalia e outras questões que podem comprometer a vida a ser incompatível com a vida. Termo de biologia, incompatível com a vida. O que é? É não chegar a uma idade apropriada para reprodução. Ou seja, por exemplo, nós seres humanos normalmente desenvolvemos essa idade até os 14 anos. 14 anos somos propensos a se reproduzir. Então é antes disso que o certo a gente vai viver por volta dos 10 anos de idade. E cachorros têm a capacidade de se reproduzir por volta dos 2 anos de idade. Então toda espécie tem um tipo de idade a poder ser propenso à reprodução. O que é a vida, né, biologicamente? É nascer, se desenvolver, reproduzir e morrer. E, biologicamente, o sentido da vida é esse. Ok? Então, temos alguma informação a melhor entendimento para vocês do que está sendo a gravidez, já no Japão, as questões são as questões a mais que tem, tipo, que a gravidez pode causar risco psicológico, emocional e financeiro à família, e outros casos que fica basicamente a critério do médico. Na prática do aborto é legalizado. Praticamente o aborto é legalizado no Japão, tendo isso em vista. Embora, se não fosse algo realmente preocupante, a gente não mencionaria aqui no podcast. Se não tivesse problemas, a gente nem ia mencionar. Embora
temos Tava até criando coisas expectativa. a ser abordada. Ó, vocês vão se sentir chocados. Então, embora as coisas não são tão fáceis. Como assim? O aborto deve ter consentimento das duas partes. Que? Menos abuso sexual. Que? Menos abuso sexual, mas já é pesado. E se for menor de idade? Se for menor de idade, as fichas que o médico tem que preencher tem que ter a assinatura da mãe e do cônjuge. E a mulher tem que passar por uma grande burocracia lá, tipo, tentando vencer com uma disputa de justiça pra abortar ou não. E bem, os médicos a respeito disso, mesmo eles podendo fazer isso, às vezes até mesmo em estupro, caso de estupro, se recusam a fazer essa assinatura ou da outra parte. Por causa de quê? Por causa que eles têm medo de ser processados devido a isso. Então, bem, e o índice de aborto no Japão, ele só aumentou. A maioria das garotas do colegial tem ido procurar pedido de aborto. E podemos correlacionar alguma coisa? Algo do tipo? Não, por causa que no Japão faltam estudos sociais. Agora tem uma tal justificativa. Não tem estatística que cataloga esses motivos. Questões de direitos de confidencialidade do indivíduo impede que essas situações sejam relatadas. Sejam esses estudos sociais, mas é só mais uma desculpa que o governo japonês cria para esconder todo essa vala, toda essa podridão de situações que acontecem por lá. Ok? A partir disso, a partir dos 13 anos, se os pais autorizam a pessoa a criar a filha, o filho, ter relação sexual, então você pode pensar milhões de brechas através disso. Porque Meu Deus. muitas das tudo tá valendo. Os pais têm completamente autonomia sobre os filhos em questões de relações sexuais, essas questões que não quero escalonar, não quero trazer a milhões de brechas que isso dá a ser feito. Coisas horríveis darem para acontecer. Bem, tem uma situação muito curiosa. Desde a pandemia vem acontecendo, desde 2020, lá em meados de março, não sei quando que começou as leis da pandemia lá no Japão, deve vir um pouco antes daqui no Brasil. Tem algumas coisas acontecendo de forma bem curiosa, no mínimo. Devido ao uso de apps de comunicação pelos alunos para suprir as interações sociais, o índice de pedido de aborto vem subindo constantemente. E, bem, você perguntou por quê, né? Essas apps de mensagem, né? Tipo Tinder e outros aplicativos que eu não tenho noção. Desde a pandemia, desde o começo da pandemia, o índice de aborto vem aumentado, então você pensa, será que eles estão fazendo sexo com consentimento e estão pedindo o aborto? Ou será que, enfim, melhoram situações que podem acontecer? Você fala, pô, não tem dados sobre isso? Não tem estatística. Porque, de acordo com o Japão, se eu não estudo, logo o problema não existe. Como eu já falei aqui. Ok. Em virtude dos fatos mencionados, você quer abordar alguma coisa, Delphi? Bem, podemos chegar ao fim desse podcast agora, ou você quer continuar, dar uma pauta que você quer mencionar, que esqueceu de falar do episódio 10, que agora daqui pra aqui pode ser tanto spoilers, então a pessoa pode fechar o vídeo, que não tá interagida com o anime. Vocês que continuaram até aqui, apertaram ou melhor dizendo, yes, continue, no Game Over,
vamos continuar esse podcast. Vamos abordar agora sobre a questão do professor. Eu não vi o episódio 12, nem vou ver agora, porque ainda não saiu uma legenda apropriada. Terça-feira, onde que eu tô gravando esse podcast. Cara, tem negócio de legenda, mano. O bagulho é adivinhar pela cena, porque o Underegg não é legenda, não. Aí o cara aí, todo empírico das ideias. Mas, Errado pegando não tô. uma... Só um pouco. Vamos lá. Aquela cena que, no mínimo, é interessante, na verdade, explica tudo a questão do professor. Se você não pegou, você não viu o horóscopo. Tô zoando, você não precisa ler o horóscopo pra você entender sobre essa cena. Mas, e nem é uma cena, tipo, tão... Vamos pensar, todo mundo, você pesquisando o sentido de uma cor de um site pro outro, vão te dizer cada uma coisa, como no horóscopo tem essas coisas também. Desculpa pessoas que acreditam em signo. É assim que funcionam as coisas. E só você pesquisar na internet, em cada site vai falar alguma coisa diferente sobre o signo. Ok? As informações usam de acordo com a forma que você quiser entender. Mas a respeito das cores, que há um significado já universal sobre as questões, estou dizendo justamente por causa daquela cena que o professor, que a Ai se depara com a pintura do professor, apontando ela sobre um estágio mais adulto, mais maduro, assim, tipo, enfim, ela mais completado de amadurecer com a máxima da beleza japonesa, que considera o auge da beleza da garota, que é seu período jovem, lá por volta dos 18 a 20 anos, enfim. Como aquela cena explica muita coisa sobre o professor. Usamos certas cores aqui que tem em alguma cena desse episódio, que utilizam da cor de flor, né, pra dizer algo relacionado à mensagem, a própria direção, trazendo coisas a respeito do contexto da cena, somando ao contexto de personagem. Bem, e temos a cena que aconteceu lá, acho que um flashback, que tem uma certa cor ali da flor, mas eu não vou falar sobre isso. Se vocês quiserem escutar sobre isso, escuta o Chat de Trovão. Tem coisas complementares no Chat de Trovão. Embora eu quero mais ir direto ao ponto, por causa que eu quero abordar mais sobre a pintura realizada pelo professor, a sua interpretação pela Ai, né? Bem, do lado da cor branca, que representa a pureza, a cor branca em geral, não só de flor, representa a pureza, mas indo para um lado mais de flor, a calma, a paciência, está do lado azul do olho dela, que é o lado da heterocromia, o lado não herdado pela mãe. E já o lado amarelo, que é o lado dela que não tem essa disfunção, essa anomalia genética, tem a cor vermelha, que, bem, por significados mais gerais, o amor platônico, o desejo sexual, a paixão. E, bem, pela frase do professor dizendo que você se tornará uma mulher muito bonita, gentil, forte, aí ela pergunta, indaga o professor: você ama minha mãe? Sim, amo minha mãe. O que esse diálogo bem conciso, bem, até para uns olhos menos críticos, singelo, aparenta ser esse diálogo, embora ele tem muitas nuances, ele já apresenta, já documenta, conclui quem é o professor. De ele não cruzar a linha como aquele professor que abusou da Kaoru, deixa tudo mais cinza a respeito dele, porque ele tem essas noções de que se eu fizer isso pode dar muita merda pra mim, questões de leis, cargo, parece que que você parece, aí fala, minha mãe,
Então, tá algo relacionado que ele tá saindo com a mãe dele, pode se interpretar desse jeito, como um meio de suprir essas necessidades, necessidades entre aspas, esses desejos que ele tem pela Ai, como ele enxerga essa forma da heterocromia, que no mínimo é um pouco desvirtuado a ser completamente... Vamos falar, você pode distorcer isso da maneira que você quiser, que é propenso a ser feito dessa forma. Ele tá com a mãe dele, tá com a mãe dela pra suprir essas necessidades, desejos que ele tem pela Ai. Portanto, ele fala pra você se tornar uma mulher muito bonita como ela. Então, ele tá mais ou menos que se segurando a respeito do que, como ele vê a Ai. A respeito do como ele enxerga também as questões que a gente pode conectar a coito, talvez ele cruzou a linha com a coito. Embora podemos interpretar que ele não vai fazer isso com a Ai, porque já tem uma bagagem de que as coisas deram muita merda. Outro assim, pode-se dizer que ele não cruzou a linha com a linha com a coito. Talvez ele não fez isso. Ele falou: eu vou esperar você crescer para isso acontecer. Até isso teve mencionado no episódio 11, sobre eu vou esperar você crescer, quando eu me tornar uma mulher adulta eu vou me casar com você. Referências aqui, quem viu o episódio 11 sabe o que eu tô querendo dizer. Algo que se relaciona. Não, só uma lembrança aqui, só um disclaimer. Nem disclaimer, só uma pequena referência. Então, através dessa referência frívola, podemos afirmar que o professor ele se torna algo muito tridimensional, sobre muitas perspectivas, e aquela coisa de como ele enxerga a Ai. Pode falar, porra, é questão da direção, pode deixar algo muito mais subjetivo, algo muito propenso a ter mais de uma interpretação, algo que esteja... a palavra certa, Delphi, lembra pra mim, ou eu lembro, ambíguo, não, por quê? As cores utilizadas pelo artista, exato, as cores utilizadas pelo artista, que ele decidiu escolher por uma escolha artística, uma representação daquela simbologia. Então ele sabe que ele está escolhendo, ele sabe as cores, ele sabe o que ele está fazendo, não é algo pela direção, uma linguagem do personagem se expressando através de uma pintura. E ele é um artista, ele entende essas representações, o que uma cor quer dizer, o que certas simbologias querem dizer, artisticamente falando. Então torna algo muito mais a ser delineado como algo mais palpável, algo mais certo dessa interpretação minha em âmbito de professor pedocon, que não é um pedocon, ele só é um pedocon tratado, ele não parte para as ações, eu acho. Enfim, eu acho que essa observação fez com que muitos entendessem. Se eles não abordarem posteriormente sobre o professor, ele já chegou à sua conclusão. Tudo isso só ratifica o que eu disse. Ele não vai cruzar a linha, porque ele sabe das consequências disso. Ele prefere esperar até a fase adulta para tentar ter algo com a Ai, ter algo em relação com um relacionamento, algo do tipo. Eu tenho... Ok, eu não sei se é errado ou não. Eu quero que a minha teoria do episódio 6 seja concreta. Pena que... Nossa, que triste. Eu nunca fiquei tão triste que uma teoria não dá certo na minha vida. Coloca aqui no comentário. Team Delph, Team Denso. Minha teoria é bem concretizada. Tem certas questões, tem mais uma elaboração do porquê aquilo ser
palpável, se é algo plausível, por causa que, bem, o professor está se comunicando através de arte, não é direção. Seu áudio está uma merda. Muito obrigado por essa participação de vocês aqui, vocês escutaram até agora. Enfim, espero que vocês tenham gostado de alguma dessas informações que foram ditas, abordadas, e qualquer correção, qualquer coisa a respeito, estamos bem de braços abertos a ser bem corrigidos. Exato, corrigidos. Do nada me faltou as palavras pela boca. Obrigado a todos. Até mais. Gostaria de dizer que o Pietro ainda tá desaparecido. Por favor, se você tiver alguma informação sobre o Pietro, deixa aqui nos comentários. Pietro joga... Spoiler, o Pietro é o... Aí você corta o vídeo e acabou.